líderes preciosos, meus queridos amigos, minha família. Amém, queridos. Hoje eu estou aqui para a gente compartilhar um pouco de algumas coisas que eu tenho aprendido e como é bom poder bater esse papo assim com vocês. E hoje eu queria falar sobre líderes emocionalmente saudáveis. Eu tenho percebido, tenho vivido isso, como nós precisamos cuidar das nossas emoções, como é importante para nós esse cuidado. Eu estava conversando essa semana com o Arthurzinho, e a gente falando dessa geração Z, né, dessa, que chamam de Gen Z, que é essa geração dos nascidos entre 1997 e 2012. Essa geração nasceu na era digital. Eles completaram, são os primeiros a crescer totalmente imersos na era digital, com a internet, smartphones, e isso fez parte da infância, né, dessa geração. E essa geração ela é muito bem informada, ela valoriza a diversidade, a inclusão, cuidam muito bem do corpo. Você vê a academia hoje é lotada de jovem, né? Na minha geração não era assim, mas nessa geração é. Só que existe um cuidado do corpo, né, que é muito importante, é claro, mas as emoções são muito frágeis. O que acontece com essa geração é que cada vez mais ela mergulha no digital, na internet, nas redes sociais, e os vínculos fortes, né, os vínculos afetivos, os relacionamentos, eles vão ficando cada vez mais escassos. E nós precisamos desses vínculos e dessa compartilhar, né, desses relacionamentos. A gente aprende que Jesus é relacionamento. Através de relacionamentos, nós somos curados, né? Então, essa geração tem sofrido muito com isso. Só que não é só essa geração. Nós também sofremos com isso. Nós também vivemos. Nós também temos essas emoções e nós precisamos cuidar delas. Jesus tinha emoções. Vocês lembram na Bíblia quando Jesus chega lá no templo e ele pega as mesas e pá, aqui no Ceará rebolam assim para si, rebola para cima, joga tudo para cima, né? Ali ele estava com muita raiva, ele estava irado, né, com aquilo. E Jesus também chorou. Então, Jesus ele tem emoções também. Ele sente ciúme da gente. O Espírito Santo sente ciúmes de nós, né? Então, nós precisamos cuidar das nossas emoções. E como as nossas emoções precisam estar equilibradas para a gente cumprir o nosso chamado. Elas podem nos atrapalhar quando a gente não tem a gestão delas. E, como líderes, nós somos chamados para cuidar de pessoas, mas nós não podemos esquecer que a gente também precisa cuidar de nós mesmos. Liderar com o coração ferido ou descontrolado, desajustado emocionalmente, pode nos levar a ferir as pessoas, ao invés de edificá-las. Então, é muito sério. Nós precisamos cuidar de nós, das nossas emoções, das nossas questões. E o primeiro ponto que eu queria tratar é o coração do líder também sangra. Espera aí, gente, eu não coloquei o versículo. Vamos lá. Volta aí, nossos versículos aqui. Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então, no nosso coração é onde as emoções estão, né? E o coração do líder, ele também sangra. Ele também sangra. Os líderes, nós não somos super-heróis. Nós também sofremos. Nós temos também traumas, dores e lutas internas. Nós temos a construção da nossa vida, né? A nossa vivência,
nossas experiências, né? E então nós também sofremos. E muitas vezes, queridos, existe um perigo, que é o ativismo ministerial. Muitas vezes a gente tem feridas, tem traumas, que a gente coloca a nossa vida ministerial em cima, né? Em cima das nossas questões emocionais, como uma fuga. Eu estava vendo, assim, organizando aqui o esboço e tudo, e eu me lembrei de que Luciana, no passado, eu me jogava no meu trabalho, né? Então eu trabalhava viajando, então eu passava muito pouco tempo em casa. E isso eu fui entender que era uma fuga. Eu queria fugir dos meus problemas, então eu me jogava no trabalho. E aí eu dizia assim, não preciso trabalhar, preciso ganhar dinheiro, eu preciso, né, dar conforto aqui para os meus filhos, preciso ajudar meu marido. E isso eu sempre coloquei o trabalho muito na frente de tudo. Mas era uma fuga. Eu estava fugindo das minhas questões na minha casa, do meu casamento, da minha própria vida, para não resolver, porque era doloroso, porque era difícil. E isso acontece dentro da igreja. Às vezes, o líder tem emoções ali maltratadas e ele se joga no ministério, em cuidar de pessoas, e ali o negócio dá ruim. Porque não está equilibrado, as emoções não estão cuidadas, equilibradas, né? Mas um coração não curado vai cedo ou tarde transbordar e pode machucar. Lá em Samuel 18, no versículo dos 6 ao 9, fala de Saul, né? De um rei escolhido por Deus para ser rei. Mas olha o que aconteceu com as suas emoções. Sucedeu, porém, que, vindo eles, ao voltarem Davi de ferir os filisteus, as mulheres saíam de todas as cidades de Israel, cantando e dançando ao encontro do rei Saul. E as mulheres se alegravam, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul, elas cantavam essa musiquinha, né? Então Saul se indignou muito, e aquelas palavras foram desagradáveis aos seus olhos, e disse: a Davi deram 10 milhares, e a mim somente milhares. Que mais lhe falta, senão o reino? Daquele dia em diante, Saul olhava para Davi com inveja. Então, naquele momento, Saul foi tomado pela inveja. Ah, Luciana, isso pode acontecer? Pode, claro. Claro. Você pode sentir essas coisas. Sim, nós somos humanos. Mas o que nós vamos fazer com o que a gente sente? Então, o problema aqui de Saul não foi o que ele sentiu, mas o que ele fez com aquele sentimento. E aí o que acontece? As emoções dominaram Saul. Quais foram as emoções que dominaram Saul? A inveja, a insegurança, a raiva e o orgulho ferido. Essas emoções não foram tratadas e levaram mais tarde a perseguir Davi com obsessão, está lá em 1 Samuel 19, 26. Levou Saul a desobedecer a Deus, também está lá em 1 Samuel 13, 15. E, finalmente, a perder o trono e cair em completa ruína emocional e espiritual. Então, as emoções de Saul foram deixadas, não foram cuidadas, não foram tratadas, e o que ele fez? Se deixou levar por elas. E aconteceu tudo isso. As emoções negativas em uma liderança é um campo muito perigoso. Muito perigoso. Nós podemos matar as pessoas espiritualmente. Você sabia disso? Que nós podemos matar as pessoas espiritualmente.
E se não dominarmos as nossas emoções, elas dominarão as nossas ações. E o alvo será o rebanho que Deus nos confiou. Então é muito perigoso. A raiva mal resolvida, ela gera explosões e palavras que ferem. Efésios 4:26 diz: irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Tristeza não reconhecida leva a apatia e negligência. Assim que nós chegamos aqui de Fortaleza, a gente chegou muito quebrado aqui, né? Muito quebrado, muito triste, com muitas emoções ainda para serem curadas e tratadas. E nós chegamos numa célula e logo depois a gente virou líder de célula. A célula ficou na nossa casa. E a gente não conseguia desenvolver. Por quê? Porque existiam muitas emoções a serem tratadas e a gente estava tão triste com muitas situações que a gente tinha vivido que a gente não conseguia cuidar das pessoas. A gente não conseguia olhar para as pessoas como elas devem ser olhadas e cuidadas. Então, a tristeza não reconhecida, ou seja, não tratada, aquela tristeza, às vezes você pode estar sentindo algo muito ruim, eu estou tão triste, não sei o que é isso, e você não busca conhecer, reconhecer essa tristeza, as coisas ao seu redor vão ficar mais difíceis. E isso leva à apatia e à negligência. Eu começo a não me importar com as outras pessoas. Uma outra emoção negativa também na liderança é inveja e comparação. A inveja e a comparação produzem competição e divisão. Então, isso é o que a gente vê demais no nosso meio. Demais, demais mesmo. E isso a gente precisa vigiar muito sobre isso. Vigiar muito, cuidar muito desse coração para que a gente não seja tomado por esses sentimentos. Né? Na igreja, nós vemos nas nossas células, nas nossas áreas, não é aqui, tá, gente? Mas nós vemos que nós temos uma unidade, É um reino só, é um único Deus, é um só Espírito. E a gente tem que estar em unidade para que o reino seja expandido. E quando eu olho para o outro, por exemplo, eu, Luciana, a minha área hoje é a menor área na igreja. Né? Eu tenho menos células do que o Dani e a Vitória e o Rodrigo. E aí, eu fiquei com inveja do Dani. Eu fico com inveja do Dani, porque ele tem a maior área. Eu até brinquei com ele, não foi, Dani, no teu aniversário? Eu disse, vamos bater uma foto, Dani, para ninguém achar que a gente tem briga um com o outro. Vamos embora e tal. Tu é o cara e tal. Mas deixa eu te falar uma coisa. Isso faz parte de uma estratégia para que esse tipo de sentimento não venha sobre você. Porque o meu coração e o seu coração é enganoso. Não tem para onde correr. Esses sentimentos vêm dentro de nós. Mas como a gente vai fazer? A gente vai rebater isso, agindo contrário a isso. Então, quando eu vejo a área do Daniel expandindo, que eu olho e digo, poxa, eu queria que a minha área fosse assim também. E você vigia o seu coração. É uma inveja que você tem? E aí eu digo, Senhor, isso é inveja que eu estou tendo? O que é isso que eu estou sentindo? Todos nós queremos progredir, todos nós queremos crescer, todos nós queremos expandir o reino, queremos viver uma vida plena. Não tem nada de errado nisso, mas vigie o seu coração. Vigie o seu coração. E nós devemos agir contrário a esses sentimentos. Então, muitas vezes você diz assim, não, eu não gosto do fulano. Não, esse fulano é muito assim, muito
conveniente, marque um café com ele. Vá tomar um café com essa pessoa. Faça o contrário. Engane o diabo. Engane o diabo. Eu estou aqui enganando o diabo. Que eu estou aqui meio dodói, mas eu estou enganando o diabo. E é isso que a gente tem que fazer. Porque o nosso coração é um lugar de engano. E nós precisamos nos fortalecer nisso. E só para encerrar, eu queria dizer que eu amo o Dani, tá? Só para encerrar esse assunto. Eu admiro muito o Dani. Olha, tá vendo? Eu admiro muito você, Dani. E eu quero ser uma área como a sua, tão grande quanto. E quando a gente se une, eu creio que o reino explode, né? Amém? E é isso. Fiz logo uma declaração em público aqui, para não ter mais esse negócio. Aí agora é outra coisa, agora tu vigia aí teu coração, né? Então é sobre isso, né? A gente precisa dominar, e essa coisa da comparação, da gente estar se comparando, né? Deus, ele te fez único, né? Ele te fez único, ele sabe quem você é, o seu potencial, as suas habilidades. Ele te construiu de uma forma tão especial que a comparação, ela te destrói. Ela te destrói, né? Então, não faça isso. Se compare com você ontem. A comparação que você tem que fazer é hoje, com você de ontem. O que você evoluiu hoje, de ontem para hoje? Entenderam? Então, eu não vou comparar você com outra pessoa, mas você deve se comparar com você mesmo, há 4 anos atrás, há 2 anos atrás, onde você estava, onde você está hoje, quem você é hoje. Amém? A gente vê muito essas postagens, né? A sua melhor versão. Não, é a sua melhor versão em Jesus, que você precisa ver. O que você evoluiu em Jesus de ontem para hoje, né? Amém? Outra emoção negativa é a carência. A carência é cruel. Carência afetiva pode nos tornar manipuladores ou dependentes da aprovação. Eu também já fui uma mulher que precisava de aprovação. Eu tinha que agradar a todos. Tem até um livro da Joyce Meyer que fala O Vício de Agradar a Todos. Eu li esse livro, é um livro muito bom. E eu identifiquei em mim que eu tinha essa questão comigo, que eu precisava ser curada nisso. Mas tudo isso vinha de uma carência paterna, carência emocional, carência espiritual também. Eu precisava me fortalecer no Senhor, firmar minha identidade, para que a minha carência fosse suprida. Então, existem pessoas que podem se tornar manipuladoras ou dependentes da aprovação. E isso, numa liderança, é muito, muito perigoso. É muito perigoso, porque... É muito perigoso porque a gente fica dependente das pessoas, né? Depender dos nossos liderados, depender dos nossos discípulos, isso é muito, muito perigoso. Um outro ponto também que a gente pode ver aqui, como o líder deve cuidar das suas emoções. Então, como nós devemos cuidar? Falei aqui das questões, e existem alguns pontos que a gente deve fazer com as nossas emoções. Uma autoavaliação constante. Nós devemos perguntar para nós mesmos, como está o meu coração hoje? Tem um versículo, Salmos, né, 42:11, fala: Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. É aquela música, né? Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Essa autoavaliação constante. Eu estou imitando o Daniel, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? E aí, essa foi sem intenção, Dani. Essa eu nem estava me lembrando.
Essa eu nem estava me lembrando, que essa parte era contigo. Então, a gente precisa estar todo o tempo se avaliando, né? E eu recordo comigo, assim, quando eu estou muito chorona, choro muito, ou fiquei chateada com algo tão pequeno, sabe, alguém falou algo, alguém que você ama falou alguma coisa, vamos falar da nossa relação familiar, né? Então, às vezes, meu marido fala alguma coisa e eu, por que eu estou tão irritada? A tendência da gente é dizer, porque ele fez isso comigo. Mas que, de fato, como está o seu coração? Como estão as suas emoções? Né? Como você está hoje? Então, a gente precisa se autoavaliar todos os dias, a todo momento. Ver como nós estamos, o nosso interior. O tempo com Deus. Gente, tempo com Deus, eu estava alinhando algumas coisas aqui no ministério, e eu falando sobre diligência, né, sobre a gente ter uma diligência na nossa vida, porque o ministério de louvor, ele toma muito tempo, né, muita dedicação, são os dias de ensaio, tem reuniões, e tem os eventos, os cultos, e treinamentos, e a gente vai tendo que ajustar o ministério à nossa vida, à nossa agenda, da nossa casa, à nossa família, né? Então, eu estava conversando com os meninos sobre essa diligência, que nós temos o dia certo para ensaiar, né? E esse ensaio não pode ser no dia da célula, que não deve concorrer com célula, nem com discipulado. Então, a gente tem os dias certos. Então, a gente precisa ser organizado quanto às nossas agendas e os nossos compromissos, para que tudo se encaixe. E aí, eu conversando com alguns, e falou assim, não, Lu, não se preocupe, eu vou deixar esse trabalho para poder eu me empenhar no ministério. Eu digo, oi? E quem vai pagar as tuas contas? Né? Quem vai pagar as tuas contas para tu vir para o ministério? Então, a gente tem uma ordem de prioridades, e quando a gente fala do tempo com Deus, não é o tempo de servir, é da intimidade, é o secreto, é o tempo com Deus. É ali que você vai ser curado. É no secreto, é onde você tem a cura. Então, as prioridades são Deus, que é a intimidade, a sua família, o trabalho e, por último, é o ministério. Então, não estou falando que o ministério não tem importância, não. Eu estou falando que se o ministério vier para frente, vier para o primeiro lugar, vai dar ruim, vai dar errado. Então, quanto à diligência que eu estava falando, era justamente isso, é colocar as coisas na ordem certa. E esse tempo com Deus que eu falo é o secreto. É ali que você vai ser curado. É ali onde você vai vencer as suas batalhas. Não é aqui fora. Começa lá dentro do quarto. Depois vem para fora. Então, o segundo ponto é o tempo com Deus, que é além desse serviço. Que fique muito claro isso. Servir a Deus também traz cura. Mas esse tempo de intimidade é em primeiro lugar. Amém? Terceira coisa que nós precisamos para cuidar das emoções é a nossa rede de apoio. Quem é a sua rede de apoio? Para um pouquinho para pensar. Quando você está precisando de ajuda, quem são as pessoas que você procura hoje? Para um pouco para pensar. Pastor Eibe fala que me diga quem são as 5 pessoas que você caminha, que eu vou te dizer onde você vai estar daqui a 3, 4 anos. Quem são essas pessoas? Gente, a célula é um lugar de cura. A célula é um lugar que nós somos tratados. O seu líder de célula é uma pessoa que você deve contar com ele, que você pode pedir ajuda. Então, a célula e o discipulado, eles são a sua rede de apoio. Ali você vai encontrar ajuda. É ali que você vai poder crescer.
e regular suas emoções e ser curado. Amém? Eu vejo que muita gente não usa isso a seu favor. Eu vejo que nas células é o lugar... Você pensa que célula você vai toda semana, certo? Toda semana nós estamos lá com aquele grupo, o mesmo grupo, outras pessoas vão sendo acrescentadas, mas a gente está lá fielmente na semana. E aí lá se torna, com o tempo, um lugar seguro. Não é verdade? A célula é um lugar seguro. E aí você vai criando vínculos fortes. Vai construindo vínculos fortes. Pessoas começam a não ser mais colegas, ou a gente se encontra toda semana, não. Começam a virar irmãos mesmo, a família. É um compromisso, você tem um compromisso, assim como você tem um compromisso com a sua família. Toda semana você está lá. E é num lugar como a célula que você mostra as suas emoções. Na minha célula eu sei quem é sanguíneo, eu sei quem é colérico, eu sei quem é agitado, quem é mais calmo. Eu sei quando alguém está passando por um problema, porque chorou, porque me deu um abraço muito apertado logo assim no começo. Estou emocionada, está vendo? As minhas emoções hoje estão bem à flor da pele. Mas é na célula que a gente consegue identificar essas coisas, essas emoções. Então, a sua rede de apoio é a célula, é o discipulador, são os sábios conselheiros, aqueles líderes pontuais, líder de área, líder de setor. Amém? Essa é a rede de apoio que a gente deve contar. Quarto ponto, a gente também, para cuidar das nossas emoções, a gente também busca ajuda profissional quando necessário. Cuidar da mente é também um ato espiritual. Então, nós podemos sim buscar ajuda médica, psiquiátrica, psicológica. Deus nos deu uma mente. Deus nos deu as emoções para a gente senti-las. Isso é natural. Não é pecado, gente. Pecado é o que a gente vai fazer com elas. Amém? A gente precisa ficar muito certo disso. Que porque eu pensei, eu estou pecando. Porque eu senti raiva, eu estou... Nossa, meu Deus. Não, Deus está vendo. Eu acho lindo que Davi... Deus fala que ele era o segundo coração de Deus, né? Um homem segundo o coração de Deus. E eu estava meditando em Salmos 3, que é um salmo de lamento, né? Que é quando Davi fugiu do seu próprio filho. O próprio filho dele assumiu o trono dele, né? Tirou o reinado dele. E olha que situação que Davi estava vivendo, que angústia, que loucura, a família destruída, aquela confusão toda da irmã, da filha que foi molestada, e assassinato, e tantas coisas na família daquele rei, segundo o coração de Deus. E eu estava vendo aqui o salmo, e é um salmo de lamento, né? O Salmo 3, e ele fala tanto do sofrimento dele com os adversários, muitos se rebelam contra mim, são muitos os que dizem a meu respeito, Deus nunca o salvará. E aí vem uma pausa. Vem uma pausa. Eu entendo que Deus é um Deus de pausas. Quando a gente está nessa agitação emocional, a gente precisa de uma pausa. E aí, é tão incrível isso, né? E aí ele vai falando, e esse salmo, ele fala de uma oração diurna, como ele acordou. Porque ele diz assim, eu me deito e durmo e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. Ou seja, ele está muito ruim, mas mesmo assim ele diz, eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Ele está todo ruim, todo quebrado, mas ele diz, não tenho medo. Aí ele fala, levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Aí ele diz assim, eu fiquei impressionada, que ele diz assim,
quebra o queixo de todos os meus inimigos, arrebenta os dentes dos ímpios. Gente, quem é que pede isso numa oração para Deus? Quebra tudo, quebra os dentes, quebra as pernas. Ninguém faz isso. Por que ninguém faz? É para fazer. E aqui eu vejo que Davi, ele expressa para Deus tudo o que ele está sentindo. Toda raiva, toda ira, quebra os dentes, lasca ele, faz isso, arrebenta, detona, né? Então, o que foi, gente? Vocês estão rindo? Então, o que eu vejo aqui, Davi, é o segundo coração de Deus, porque ele tem uma sinceridade de coração. Quantas vezes você chegou para Deus e disse, Deus, eu não suporto essa situação. Eu queria pegar um pedaço de pau e tacar na cabeça dele. Quantas vezes você disse isso para Deus? Pois você deve dizer. Só para Deus, tá? Só para Deus. Você deve falar com Deus com sinceridade de coração. E eu entendo que Deus, ele usa as nossas emoções. Ele não desperdiça absolutamente nada. Ele vai usar tudo isso que você sente para te tornar uma pessoa melhor. Para ele poder te usar no propósito dele. Ele vai pegar tuas emoções e vai mexer, vai corrigir, vai curar, para que ele possa te usar da maneira que ele quer. E aí, eu te digo que toda emoção é um convite à oração. Depois desse salmo, eu entendi. Toda oração, toda emoção é um convite à oração. Então, se você está com raiva, vai orar. E fala, quebra os dentes, arrebenta tudo, quebra tudo, tira tudo do lugar. Não aguento mais, eu não me suporto. Teve uma vez que eu entrei no quarto e falei, Deus, eu não estou me suportando hoje. Imagina meu marido. Imagina meu marido. Eu disse, Senhor, eu não estou me suportando hoje. Não sei se o Senhor vai me aguentar. Se isso não é a certeza do que você está sentindo, eu não sei mais o que é. Mas é isso, é se reconhecer. Reconhecer o que você está vivendo, o que você está passando, o que você está sentindo. Né? Buscar ajuda profissional, né? Eu falei. Quinto ponto é o descanso. Um líder exausto emocionalmente é um risco para si e para os outros. Descansar. A gente já teve algumas ministrações aqui sobre isso. Pastor Santos uma vez falou sobre o descanso. Pastor Anderson também fala. E há 2 anos atrás eu precisei ir ao médico. Eu tive um quadro também de exaustão, assim, de esgotamento, que eu precisei buscar ajuda profissional. E eu entendi como eu demorei a buscar essa ajuda. Meu Deus, passaram tantos anos, com o contexto de vida que eu tenho, né, que eu vivi, como eu precisava de ajuda e como eu precisava de descanso. Né? E eu entendo que quando a gente está muito, muito cansado, Deus não consegue usar a gente como Ele quer usar. A gente vai... Eu não sei se você já vê criança, bebê, quando chora, quando está com sono, né? Criança, quando está com sono, é terrível. Que a criança vai... Não tem jeito, se não for botar ela para dormir. E até chegar, dar um banho, ali, aninhar para a criança dormir, ela está tão estressada que muitas vezes nem consegue dormir. Né? Porque ficou tão cansada ao ponto de não conseguir dormir. E isso acontece com a gente também. E eu precisei, nessa época, cuidar das minhas emoções, porque elas estavam gritando por socorro. E minha família também gritou junto por socorro. Né? Então, a gente precisa buscar ajuda também, quando precisar, e a gente precisa descansar. Eu não sei se vocês já ouviram falar na síndrome de Esaú. Esaú, irmão de Jacó. Lá em Gênesis 25, do 29 ao 34, o texto fala que Esaú, ele voltava exausto do campo. Exausto, muito cansado.
e encontra Jacó preparando um ensopado vermelho. Penso que deve ser molho bolonhesa. Pensei logo num bolonhesa, né? E ele troca a primogenitura dele, né? Aquilo que era tão valioso, por um prato de ensopado. Algumas pessoas podem dizer, meu Deus, isso aí tem a ver com a pessoa não valorizar aquilo que tem, né? A pessoa querer um prazer imediato, também. Mas o que eu entendi aqui de Esaú é que ele estava exausto. Quando a pessoa está cansada, ela troca qualquer coisa por um descanso, por um conforto. E foi isso que ele fez. Ele estava exausto. E o texto repete de novo, ele estava exausto, chegou, e ele fala assim, mas eu estou com tanta fome que eu vou morrer mesmo. Para que me serve a primogenitura? Se eu já vou morrer, que eu estou com fome, estou morrendo de fome, ele fala, né? Estou cansado. E é isso que acontece com a gente. Uma liderança cansada não consegue viver o que Deus tem para ela. Não vai conseguir. Vai trocar, vai abrir mão, vai desistir da bênção. Lá em Timóteo fala que quem almeja um episcopado, boa obra almeja. Quem deseja ser líder é uma bênção. Mas se você não cuidar das suas emoções, você não vai conseguir ser usado por Deus da maneira como Ele quer fazer com você. E para a gente encerrar, eu queria falar sobre quando o líder fere. Tá bom, Luciana, você me falou das emoções, me falou do que a gente precisa fazer, mas eu já feri as pessoas. Eu fiquei cansado, eu já feri, machuquei as pessoas, os meus liderados. E agora, o que eu faço? Não tenho mais como voltar atrás. E aí eu tenho uma boa notícia. Primeira coisa você já está fazendo, reconhecer o erro. Se você feriu alguém com as suas emoções, reconheça isso. Reconheça que você feriu. E faça o caminho de volta. Peça perdão a essa pessoa e restaure com as suas atitudes. Ou seja, muda as atitudes, faz o contrário daquilo que você fez lá atrás. Foi aquilo que eu falei, a gente sentimos, e aí a gente vai lá e faz diferente. Né? Então, eu feri a pessoa, talvez eu estava cansada e maltratei, falei rispidamente. Uma coisa que eu tenho muito cuidado é recebendo mensagem, né, WhatsApp, e as pessoas vão falando, aí você vai no automático, digitando ali. A pessoa está te pedindo um conselho, está querendo conversar com você. Ela não está bem. Só que você está tão cansada também, tão cansado, no automático já, e você diz, tá certo, tá, não sei o quê. E você parece estar sendo frio, negligente com aquela pessoa. Muitas vezes falam comigo, querem resolver algum conflito, e eu digo, vamos marcar, vamos se ver, vamos conversar pessoalmente. Porque aqui pelo WhatsApp não vai dar o efeito que tem que dar, muitas vezes. A gente vai ter que fazer isso. Claro que tem algumas emergências que você acaba, tá bom, manda um áudio, liga, olha para o rosto da pessoa. Você não vai poder estar lá pessoalmente, fala com ela no vídeo aqui, a gente não tem a tecnologia aí. Fala no vídeo, olha a expressão da pessoa, ela está chorando, ela está triste. Seja empático. Mas quando a gente está cansado é muito ruim. E às vezes a gente fere as pessoas com as nossas atitudes. Então vamos fazer o contrário. Se você magoou alguém, se você feriu alguém, chama essa pessoa, pede perdão, diz, olha, me perdoa, eu agi com você errado, não foi legal, não estava bem, não foi a minha intenção. Mas que isso seja muito cuidadoso, que você seja muito cuidadoso com isso, porque isso não pode virar um hábito de você dizer, eu nunca estou bem, machuco, aí fico naquele ciclo de pedir perdão, volta, não, porque eu não estava bem naquele dia. Aí vai, perdão de novo, aí machuca um, machuca outro.
né? Isso é muito perigoso. E aprenda com os processos. Aprenda com tudo isso. Aprenda no pedir perdão. Aprenda no fazer o caminho de volta. O fato de sermos líderes não nos isenta de errar, mas nos responsabiliza a crescer e amadurecer. Então, a gente pode errar, nós somos humanos, não tem como não errar. Pastor Anderson sempre fala isso, né? Eu já peço aqui desculpa, porque com certeza eu vou errar com vocês, né? Ele sempre fala isso. E é sobre isso, nós vamos errar também. E, para a gente encerrar, cuide das suas emoções, não se entregue a elas, entregue-as. Não se entregue a elas, entregue-as para Deus. Um coração curado lidera com sabedoria, graça e amor. O ministério mais importante é aquele que acontece dentro de nós. E essa, para a gente encerrar, que eu achei muito legal, que é do Dr. Jonatas Leônio. Ele escreveu um livro que se chama Divinamente. Ele fala muito das emoções e ele é um médico de família, médico da família. E ele diz assim: pecado é deixar o seu coração definir quem você é. E cura é deixar o coração de Deus definir quem é você. Quando você define, suas emoções definem quem você é, pecado. Cura é quando o Senhor define você. Amém? Então, vamos ficar de pé para a gente orar? Amém. Vamos orar então?